Graças a Deus, que Deus abençoe cada um de nós e sua graça e seu amor seja derramada nos nossos corações. E para nós é um prazer, mais uma vez, estar aqui no canal Jailson HMTV para junto darmos continuidade à nossa pequena palestra que temos aqui todo domingo. Todo domingo aqui no canal Jailson HMTV nós estamos aqui colocando vídeo com assuntos muito importantes que edifica e que aumenta a tua fé que te traz o conhecimento para se preparar para a última etapa do arrebatamento. Tá bom, meus queridos? Muito bem. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para nos ajudar e não se esqueça de dar o like, que é muito importante para nós. Muito bem. Vamos entrar nas escrituras. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Hebreus, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, e diz assim as escrituras: E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra no nosso coração. Muito bem. E baseado nessa escritura de Hebreus, capítulo 1, verso 1, o nosso tema hoje da nossa humilde palestra é a mensagem e o mensageiro. Esse é o tema da nossa palestra de hoje. A mensagem e o mensageiro. Irmão, temos duas perguntas muito importantes para fazer. Duas perguntas. Vamos começar esse vídeo fazendo duas perguntas. A primeira pergunta: todos os pregadores estão de acordo? Todos os pregadores da mensagem estão de acordo, dependendo de qual companheirismo ele seja, que seja o companheirismo de Goiânia, que seja o companheirismo de César Augusto, que seja o companheirismo Abertura da Palavra, que seja do companheirismo a terceira etapa, que seja do companheirismo Aperto Play, todos estão juntos nessa. Todos estão unidos nessa. Porque a resposta que eu vou trazer, todos concordam. Todos eles. Agora, mas a segunda pergunta, irmão, aí a segunda pergunta é que vai fazer a divisão. A primeira pergunta e a resposta dela, todos concordam. Independente de grupo, de companheirismo, que seja. Todos os pregadores estão de acordo. 1000%. Não, tá certo, irmão Jailson. Estamos ao seu lado. Agora, quando eu for fazer a segunda pergunta e trazer a resposta dela, aí onde vai acontecer o desacordo. Mas eu não estou aqui para que os pastores ou os pregadores da mensagem concordem comigo 100%. Eu estou aqui para trazer a mensagem. Trazer aquilo que o profeta de Deus, William Marion Branham, trouxe para nós. Esse é meu propósito. Esse foi o desejo que Deus colocou, que está fazendo eu realizar, que colocou no meu coração e eu estou realizando. É trazer a mensagem profética do sétimo anjo para as pessoas, independentemente de que seja, de qualquer companheirismo que seja. Eu não estou aqui defendendo companheirismo, eu estou defendendo a mensagem, a palavra do dia. Muito bem. Então, a primeira pergunta, irmão, é essa: quem é a mensagem e quem é o mensageiro? Essa é a primeira pergunta. Quem é a mensagem e quem é o mensageiro? Agora, a resposta que eu vou dar, como eu falei no começo, todos estão de acordo. Todos estão ao meu lado quando eu vou trazer a resposta. Quem é a mensagem e quem é o mensageiro? Muito bem. Vamos aqui para as mensagens proféticas para a gente ir logo adiante. Mensagem O Sinal, do dia 28 de novembro de 1963. Para quem não sabe, o profeta pegou 4 sermões com esse tema, O Sinal.
Então eu vou ler do dia 28 de novembro de 1963, parágrafo 84, tradução dos crentes da Bíblia. Parágrafo 84. A gente vai saber quem é a mensagem. Quem é a mensagem? Veja o que o profeta diz aqui do parágrafo 84 da mensagem do sinal do dia 28 de novembro de 63. Nós não estamos reunidos para falar acerca da mensagem. Isso é o profeta William Branham falando. Nós não estamos reunidos para falar acerca da mensagem. Nós estamos reunidos para entrar na mensagem. Agora, vem a pergunta. Quem é a mensagem? E a mensagem é Cristo. Oh, glória. Todo mundo está dando glória a Deus nessa hora. Todos estão de acordo. E a mensagem é Cristo. Ele é a palavra. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então é aqui. Ele é a palavra. Vamos entrar nele e permanecer. Esse permanecer aqui, irmão, isso fala do remanescente, daqueles que permanecem, daqueles que restam, aqueles restantes. Vamos entrar nele e permanecer debaixo dele. Sim, senhor. Isso é que estamos supostos a fazer. Aqui está, parágrafo 84 da mensagem do sinal. Todos estão de acordo. Todos, nesse momento, todos estão agradecidos. Não, irmãos, estamos ao seu lado. Porque a mensagem é Cristo. Deixa eu ler mais uma vez aqui, parágrafo 84. Nós não estamos aqui reunidos para falar acerca da mensagem. Nós estamos reunidos para entrar na mensagem. E a mensagem é Cristo. A mensagem é Cristo. Ele é a palavra. Vamos entrar nele e permanecer debaixo dele? Sim, senhor. Isso é o que estamos supostos a fazer. Mensagem, o sinal. Então, quem é a mensagem? No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, Paulo escreve: o mesmo Senhor desce do céu com alarido. O alarido vem da palavra grega kileuma, que significa palavra em ordem. E o profeta diz que o alarido é a mensagem. Cristo é a mensagem. Então Cristo é o alarido. A voz de arcanjo, o profeta também chega a dizer, na mensagem Apocalipse 4, primeira parte, que a voz de arcanjo é Cristo. A trombeta de Deus é Cristo. Então Cristo é a mensagem. Cristo é a voz de arcanjo. Cristo é a voz de trombeta. Tudo é Cristo. Oh, glória a Deus. Tudo é Cristo. Tudo é o Senhor Jesus Cristo. Tudo é o Senhor Jesus Cristo. Então, quem é a mensagem? A mensagem é Cristo. Agora, e quem é o mensageiro? Vamos lá, para a mensagem, o sinal do dia 8/3 de 1964. Nós lemos o sinal do dia 8/11 de 63. Essa é do dia 8 de março de 1964. Tradução é a editora A Mensagem do irmão Hércules. Parágrafo 159. Nós aprendemos com o profeta que a mensagem é Cristo. E agora vamos saber quem é o mensageiro. Parágrafo 159. Olha o que o profeta diz aqui. Esse mesmo Jesus Cristo está aqui. Olha aqui. Esse mesmo Jesus Cristo está aqui. Ponto. Ele é o mensageiro. Olha aí. Olha como os pastores estão de acordo comigo aí. Todos eles. É isso aí, irmão Jailson. É isso aí. Jesus Cristo é o mensageiro. Esse mesmo Jesus Cristo está aqui. Ele é o mensageiro. Ele está, reticência. Aqui está a mensagem. E ele é o mensageiro aqui para identificar sua mensagem. Eu não sou o mensageiro. Olha aqui que o profeta está dizendo.
eu não sou o mensageiro. Ele é o mensageiro. Esta é a mensagem. Se você tem um espírito de concordar, se você tem um espírito que discorda disso, quer dizer, que você não concorda que Cristo seja o mensageiro, como pode ser o mensageiro da mensagem? Se o sinal o identificará. Veja aqui, o profeta está dizendo que o mensageiro é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é a mensagem e Jesus Cristo é o mensageiro. E o profeta disse assim, ó, e se você tem um espírito que discorda disso, quer dizer, que você ainda não concorda, porque tem muitos que não entendem ainda dentro da mensagem. Se você tem um espírito que discorda disso, como pode ser o mensageiro da mensagem? Então, que você não concorda com essa declaração feita pelo profeta, que Cristo é a mensagem e Cristo é o mensageiro, então por isso que você não aceita os demais ensinamentos, as demais declarações. Então aqui está, irmão. Todos os pregadores da mensagem nessa hora concordam comigo. Tá certo, irmão Jair? O senhor está correto 100%. Não é que eu estou correto. É a mensagem que está declarando que a mensagem é Cristo e o mensageiro é Cristo. Jesus Cristo, ele é a mensagem, ele é o mensageiro. Tudo é ele. Agora, essa é a primeira pergunta. Que todos de qualquer grupo seja, estão de acordo comigo. Agora, vamos para a segunda pergunta, irmão. E essa segunda pergunta aqui é onde vai criar o mar de divisão. Aqui onde vai vir a discórdia. Não, eu não concordo com isso não, irmão Jair. Não, isso aí, o senhor está errado, isso aí. Mas eu não estou nem aí. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou nem aí. Eu quero trazer a mensagem profética do sétimo anjo e quero falar aquilo que o sétimo anjo falou. Porque ele mesmo disse, não, diga o que está nas fitas. Então eu só digo o que está nas fitas. Porque ele diz assim, não sou eu, é ele. Jesus Cristo é a mensagem, Jesus Cristo é o mensageiro. Agora, a segunda pergunta. Por que Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro? E aí? Por que Jesus Cristo é a mensagem e é o mensageiro? Todos estão de acordo que Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro. Agora tem um porém. Tem um porquê. Tem um significado. Tem um propósito. E é nisso aqui que começam as separações. Que começa a discórdia. Não, eu não creio nisso não, irmão. Não. Por que Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro? Irmão, para nós entendermos isso, por que hoje, e quando eu digo hoje, isso começou no tempo do profeta e está indo até agora, para nós entendermos isso, irmão, precisamos ir até a Bíblia para ver o que foi que Jesus Cristo foi chamado na primeira vinda. Quando Jesus Cristo veio a primeira vez, qual foi o título que deram a ele? Aí você, quando souber disso, tiver esse entendimento, tiver essa revelação disso, aí você vai entender por que Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro hoje. E essa mensagem e o mensageiro que é Jesus Cristo começou em 63 e está vindo aqui, ó. Por que Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro? Por quê? Para nós entendermos isso, vamos ver qual foi o título, qual foi o cargo espiritual que dera a Jesus na primeira vinda. Vamos lá, vamos para a escritura. Vamos começar com Lucas capítulo 24, verso 19. Aí você vai ter esse entendimento. Lucas 24, 19. Lucas 24, versos 19. Olha aqui, Lucas 24, 19. E eles perguntou,
quais? E eles disseram, deixa eu pegar aqui do 18, para pegar o contexto do texto. Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Isso aqui foi depois que Jesus morreu e ressuscitou e os acontecimentos. E ele perguntou, quais? Quem perguntou isso? Foi Jesus. Quais acontecimentos? Qual foi as coisas que sucedeu? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obra e palavras diante de Deus e todo o povo. Então, veja o ofício que Jesus carregou quando ele veio na primeira vinda. Um profeta. Um profeta. Agora, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 17 ao 19. João, capítulo 4, 17, verso 17 ao 19, de João, capítulo 4. Aqui, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana lá no poço. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse Jesus, dizeste bem, não tenho marido. Não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tendes não é teu marido. Isso dizeste com verdade. E disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então, quando Jesus veio a primeira vez, a sua primeira vinda, ele foi chamado de Filho do Homem, profeta. E aí, vocês captaram aí, irmão? Vocês estão entendendo agora? Por que que Jesus Cristo é o mensageiro, é a mensagem e o mensageiro? Peraí, irmão Jesus, o senhor quer dizer que a vinda já aconteceu? Exatamente isso. Porque a primeira vinda e a última vinda estão em paralelo. A primeira vinda e a última vinda estão em paralelo. O que aconteceu na primeira, acontece na segunda. A única diferença é porque na primeira teve 2 corpos. O corpo de João Batista e o corpo de Jesus. Nessa aqui, um corpo só. Um corpo só. Só um. O corpo do profeta William Branham e Jesus Cristo vindo e habitava nele. Essa é a única diferença dessa vinda que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963 para a primeira vinda lá do primeiro século. Essa é a única diferença. Mas a primeira vinda e a última vinda estão em paralelo. Elas estão juntas, estão conectadas, estão ligadas, que os mesmos acontecimentos acontecem. É por isso que Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro. Porque a segunda vinda não vai acontecer. A segunda vinda já aconteceu. E eu vou dizer aqui uma palavra que eu disse no começo aqui. A vinda final. A primeira vinda e a última vinda. Porque depois dessa vinda que aconteceu em 63, no dia 20 de fevereiro, não vai acontecer mais vinda. Então, por isso que Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro. E aí é onde a discórdia começa. Não, irmão Jesus, eu não concordo com o irmão não, mas eu não estou nem aí. Que você concorda comigo ou não, eu estou pregando a palavra e vou provar agora dentro da mensagem, dentro da Bíblia. Vamos aqui para a Bíblia. Vamos aqui, Apocalipse 7. Vamos começar aqui logo no Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 2. E vi outro anjo. Aqui no versículo 1 de Apocalipse 7 fala de 4 anjos. De 4 mensageiros. Que se cumpriu em Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz
aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Quem é esse outro anjo aqui? Que clamou para os 4 anjos. Esse anjo aqui é Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo. E o profeta disse que isso aqui é a segunda vinda. O profeta disse que Apocalipse 7, verso 2 é a segunda vinda. João viu a vinda. Apocalipse capítulo 8, versos 1 ao verso 3. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram dados 7 trombetas. Verso 3. E vi outro anjo. E pôs junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incenso para pôr com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Quem é esse outro anjo que vem depois dos 7? Esse outro anjo é Jesus Cristo. A mensagem e o mensageiro do dia. Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu. Irmão, quando a Bíblia fala de outro anjo, aqui em Apocalipse 5, eu queria voltar aqui para falar algo aqui. Aqui em Apocalipse 5, a Bíblia fala aqui no verso 2, e vi um anjo forte. Vi um anjo forte. Mas aqui em Apocalipse capítulo 10, fala, vi outro anjo forte. Então, muitas acham que esse anjo forte de Apocalipse 10, 7, de Apocalipse 10, 1, não é o mesmo de Apocalipse 5. Não é o mesmo. Verso 2, é o mesmo. Mas por que de outro? Porque ele aparece depois dos 7 anjos. Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao 3. Depois dos 7 anjos, vem esse outro anjo. E esse anjo forte aqui, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como um coluna de fogo. Esse anjo é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. É o mesmo anjo forte de Apocalipse 5, verso 2. Porque lá diz, vi um anjo forte, e aqui fala outro anjo forte. Mas é o mesmo porque ele aparece depois dos 7. Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e William Branham. Depois de William Branham ele aparece. É o 7º anjo celestial. Vamos lá adiante. Apocalipse 11, 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, o rei do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quem é esse 7º anjo aqui de Apocalipse 11, 15? É o próprio Senhor Jesus Cristo. O anjo celestial é Cristo, diz o profeta, na mensagem, o profeta do século 20. Agora, Apocalipse 19, versículo 10. Vou ler só essa aqui, só essa escritura aqui. Apocalipse 19, 10, para nós continuar lendo as mensagens aqui. 19, 10 de Apocalipse. Eu vou pegar aqui do versículo 9 ao 10. Capítulo 19, versículo 9 e 10 de Apocalipse. E disse-lhe, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bolhas do Cordeiro. E disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Verso 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse, olha, não faça tal. Sou teu servo e de teus irmãos, que tem o Espírito, que tem o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Você veja, apareceu um anjo muito poderoso para João. E por que João queria adorar esse anjo, irmão? Porque aqui estava Cristo, o 7º anjo celeste, estava encarnado no 7º anjo terreno. Foi isso que aconteceu. Por isso que eles, não. Ele queria adorá-lo. Porque ele viu o que estava dentro. O sobrenatural manifestado no natural. Mas muito bem, então você veja, por isso que Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro.
Por isso que Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro, irmão. Porque o mesmo título que ele ganhou na primeira vinda, ele está ganhando nessa aqui agora, que se cumpriu, que começou, que deu início em 63, que começou lá atrás em 63, no dia 28 de fevereiro. É por isso que Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro. Eu sei que muitos não concordam comigo, mas nesse ponto, eu estou aqui para falar o que a mensagem fala. Muito bem. Lemos as escrituras, agora vamos tomar as mensagens do sétimo anjo. Mensagem A Brecha, 1963. A brecha entre as zero e selo, parágrafo 41 e 42. Para aqueles, irmãos, que ainda estão esperando a vinda acontecer, eu queria que você fizesse, deixasse aí nos comentários aí, no rodapé do YouTube. O que é que você entende desse parágrafo? Para você, esse parágrafo que eu vou ler aqui, já se cumpriu ou ainda vai se cumprir? O que é que você acha? Eu vou ler aqui a tradução de Goiânia. Parágrafo 41 ao 42. Olha aqui. Preste atenção. Preste atenção. Olha aqui, ó. Quando os selos foram rompidos e o mistério foi revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo. Olha aqui. Quando os selos foram rompidos e o mistério foi revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com arco sobre a sua cabeça. Agora, preste atenção nisso aqui que o irmão Branco está dizendo. Ó. Agora recorde, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Agora recorde, este sétimo anjo está presente na terra no tempo de sua vinda. E aí, irmãos? Vinda, parousia, presença. O profeta está dizendo que quando Jesus se manifestasse, quando Jesus fizesse presente na terra, o sétimo anjo estava na terra. E agora, meus queridos? Isso aí ainda vai acontecer para vocês? Olha o que ele diz aqui no 42. Assim como João estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio, João sabia que ele o viria, porque ele era quem o introduzia. Então a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda acontece na última vinda. O mesmo paralelo. Quando Jesus veio a primeira vez, tinha um para introduzir ele. E ele levou o nome de profeta, filho do homem. E agora, em 63, a mesma coisa acontece. Tem um na terra para introduzir. E agora, meus queridos irmãos? Esse parágrafo aqui ainda vai se cumprir ainda? Ou ele se cumpriu no tempo que o sétimo anjo estava entregando a revelação aqui na terra? O que é que vocês acham? Vamos adiante. Vamos adiante. Vamos adiante. Lemos a mensagem. Vamos para o sétimo selo. Sétimo selo de 63, parágrafo 325 ou 326. Sétimo selo. Sétimo selo. Eu estou lendo aqui a tradução de Goiânia, que é a mesma lá da Voz de Deus. 325 e 326. E muitos pastores aqui da mensagem pegam esse parágrafo, sabendo que tem muitos irmãos que não lê Bíblia e não lê mensagem, aí dizem que isso aqui é outro profeta que vem depois dele, depois do sétimo. Aí por isso que já levantou-se Cacô Felipe, se levantou-se Osmar Rodrigues, Williamson de Santiago e não sei quem, tanto que estão se levantando dizendo que são eles que estão cumprindo isso. Não, quem cumpre isso aqui é Jesus Cristo. Quem cumpre isso aqui é o sétimo anjo celestial. Agora, quando isso seguir na fita, que já está, isto provavelmente afastará de mim uns 10 mil amigos meus. Porque eles vão dizer, o irmão Branham está tentando colocar a si mesmo e fazer a si mesmo um servo ou um profeta ou algo assim diante de Deus. Deixe-me dizer, meus irmãos,
Isso é um erro. Eu estou apenas dizendo o que eu vi e o que me foi dito. Agora, você faça simplesmente o que você quiser. Você faça simplesmente o que você quiser. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Eu apenas sei que aqueles 7 trovões detêm aquele mistério. Os céus se silenciaram. Todos compreendem? A congregação diz amém. Mas na realidade ninguém compreendeu, não. Quem tivesse compreendido, ele não tinha colocado outro profeta no lugar do 7º anjo. Talvez seja a hora, e pode ser a hora agora. Olha aí. Que esta grande pessoa que estamos esperando que entre em cena, possa entrar em cena. Quem é essa grande pessoa que ele estava esperando? Quem era? Era Cacô Felipe? Osmar Rodrigo Costa? Pior ainda. William Souto de Santiago? Também não. Essa grande pessoa é o mensageiro e a mensagem do dia, o Senhor Jesus Cristo, para cumprir Apocalipse capítulo 8, verso 3. Para cumprir Apocalipse 7, verso 2. Para cumprir Apocalipse 10, verso 1. Apocalipse 11, 15. É isso aí, meus queridos. Vamos lá. Mensagem Shalom, do dia 12 de janeiro de 1964, parágrafo 159. 159. Olha aqui. Olha o profeta dizendo. Shalom, paz. Não desanimem. Jesus está aqui. Sua grande luz tem vindo até nós. Estamos agradecidos por ele. Sim, sua palavra, o grande mistério. Aqui está ele hoje manifestando a si mesmo, fazendo o mesmo como ele fez então, exatamente o mesmo, fazendo a mesma coisa. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro. Eu posso dizer isso de todo o coração, porque eu tenho um entendimento disso, irmão. E eu não discordo, porque eu tenho um entendimento. Deus me deu, através da mensagem do 7º anjo, William Marion Branham, a revelação, e eu entendo isso. Jesus Cristo está aqui. Sua grande luz tem vindo até nós. Estamos agradecidos por ele, sim. Sua palavra, o grande mistério. Aqui está ele, hoje, manifestando a si mesmo. Meu Deus. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus, do dia 27 de novembro de 1965, tradução A Voz de Deus. Parágrafo 301. Parágrafo 301. 301. Não, primeiro eu quero ler aqui a festa das trombetas. Primeiro eu vou ler a festa das trombetas, dia 19 de junho de 64. Festa das trombetas. Parágrafo 323. 323 da festa das trombetas. Olha o que é que o profeta diz. Isso aqui é o profeta falando. Você crê no que Deus enviou o profeta William Branham? Que ele cumpriu o ministério do 7º anjo? Olha o que ele diz. Virá um mensageiro no último dia. Aí muitos dizem, eita, quem é esse mensageiro que vai vir? O qual guiará o povo de volta às primícias, de volta à fé original. Conceda aí, Senhor, que esse grande mensageiro entre nós agora. Eita Deus, ó. O grande Cristo, o Espírito Santo feito vivificado e compreensível, abrindo a palavra e revelando a nós, possa ele guiarmos de volta a fé pentecostal original. Como Pedro disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E foi sempre dessa maneira a todas as pessoas, até a igreja romana em Niceia. Tá vendo aí, irmãos? Quem é o mensageiro? O profeta começa falando e joga lá como algo lá para o futuro. Depois diz, não, ele está entre nós. É o grande Cristo. Aqui não tem para ninguém. Não tem para Cacô Felipe, nem para Osmar Rodrigues, nem para William Souto de Santiago, nem para ninguém.
depois do sétimo é Cristo. Agora sim, tentando fazer uma para Deus fora da sua vontade, do dia 27 de novembro de 65, parágrafo 301. Olha aqui. Olha o que o profeta diz. Note, Malaquias 4. Apocalipse 10. Os 7 selos. Não diz a Bíblia? Agora observe. Houve um anjo, um mensageiro de cima. Um mensageiro terreno. E um mensageiro terreno. Olha aqui, ó. Olha o que ele diz, ó. Houve um anjo, um mensageiro de cima e um mensageiro terreno. Isso é Apocalipse 10, do 1 ao 7. Cada mensageiro foi para a era da igreja. Ele disse, falando agora, veio um anjo, mensageiro. A palavra anjo, a palavra inglesa significa mensageiro. Desceu do céu e pôs o pé sobre a terra e sobre o mar, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que não haverá mais demora. Está certo? Um arco-íris em torno da cabeça. E todas essas coisas acontecendo. Esse anjo era Cristo. Certamente, porque o que disse ele, mas nos dias da voz do sétimo anjo, a sétima era da igreja. Então aqui está, irmão. É por isso que Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro, porque ele veio, a vinda já aconteceu. Não vai acontecer, já aconteceu, irmão. Quem estiver esperando uma vinda para o futuro, vai acontecer. O que vai acontecer para o futuro é a extensão da grande tribulação, é o terceiro ar, são essas coisas que vai rolar lá para frente. Mas a vinda já aconteceu lá atrás e nós estamos sendo beneficiados com isso, irmão. Meu Deus. Estamos recebendo os benefícios, as bem-aventuranças desses acontecimentos. Irmão, para encerrar a minha palestra de hoje, eu quero ler a mensagem ao nascer do sol, do dia 18 de 4 de 1965. Eu vou ler aqui o parágrafo 212, ao nascer do sol, tradução de Goiânia. 212. Para nós encerrar a nossa palestra de hoje. Tá bom? Olha o que aqui o profeta diz. Olha o que aqui o profeta diz. Preste atenção, irmão. Para aqueles que esperam Jesus descer ainda. Não, a segunda ainda vai acontecer. Jesus ainda vai descer do céu. É? Porque Paulo disse, o mesmo Senhor descerá do céu. Isso já aconteceu. Não vai acontecer. Essa descida já aconteceu. 212 é a nossa do sol. Não importa o que digam ali. Ele tem feito tudo isso por mim. Isso é tudo o que eu desejo. Eu o quero ver manifestado. A palavra manifestação, irmão, vem da palavra grega faneiro, significa dar a conhecer, se revelar, apocalipse. Não importa o que eu diga, o que digam ali. Eu tenho feito tudo isso, ele tem feito tudo isso por mim. Isso é tudo o que eu desejo. Eu quero ver manifestado. Como se pode fazer? Será chamado para que desça? Olha aqui. Como é que ele vai se manifestar? Não. É quando ele descer. Aí o profeta disse, não. Ele já está em você. Tu podes manifestar-te. Como pode fazer? Deus assim o tem ordenado. Todos aqueles que o Pai me tem dado virá a mim. Glória! Aleluia! Oh, glória a Deus! Que coisa tremenda, irmão. Olha, eu vou ler novamente sem fazer comentário. Não importa o que digam ali. Ele tem feito tudo isso por mim. Isso é tudo o que eu desejo. Eu quero ver manifestado. Como se pode fazer? Será chamado para que desça? Não. Por que não? Ele já está em você. Porque essa descida já aconteceu, irmão. Tu podes manifestar-te. Tu podes manifestar-te. Como pode fazer? Deus assim o tem ordenado.
todos aqueles que o Pai me tem dado virá a mim. Glória. Amém? Irmão, aqui está. A mensagem e o mensageiro é Jesus Cristo. Por que que é? A mensagem e o mensageiro é Jesus Cristo. Porque a vinda já aconteceu. Irmão, eu estou aqui, como eu sempre digo, não estou aqui para criticar ninguém. A minha questão não é pessoal. Eu estou aqui para falar, para mostrar a doutrina que foi entregue para nós através da mensagem do profeta William Marion Branham, certo? Então eu estou aqui para declarar isso, para repetir. Eu estou aqui como um repetidor, repetir aquilo que já foi entregue pelo sétimo anjo. Esse é meu propósito, para te ajudar a caminhar e receber a fé de rápido, tá bom, irmão? Que Deus abençoe e que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado nos nossos corações, amém? Se Deus permitir, no próximo domingo nós estamos de volta aqui no canal Jailson HM TV, amém? E Deus abençoe a todos.